Olá pessoal, bem-vindo ao nosso quarto vídeo sobre terminal, sobre o uso de terminal em Linux. Nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre usuários, ok? Aqui a gente já teve um primeiro contato com o terminal, a gente já entende como criar arquivo, como deletar arquivo, como editar arquivo, como criar diretório, como se movimentar entre os diretórios. Graças a Deus já está tudo dominado. Agora o nosso ponto é como é que funciona o esquema de usuários no Linux. Bem, se vocês se lembram, lá de um dos nossos primeiros slides, vou até voltar aqui lá no início, volta mais um pouquinho, aqui, chegamos. Eu mostrei esses dois formatos aqui de coisas que podem aparecer no nosso shell. Eu tenho aqui usuário, arroba, nome da máquina, dois pontos, diretório onde eu me encontro, e o dólar, ou root, arroba, nome da máquina, dois pontos, diretório e o cifrãozinho aqui do lado. Logo vocês veem que já tem uma coisa diferente. O usuário normal, ele tem ele tem um indicativo de $1 no início. O root, ele tem um indicativo de cerquilha no início do terminal. É só essa diferença de um usuário normal para o root? Não. O usuário normal, como o nome diz, ele é um usuário de poderes limitados. Ele não pode fazer qualquer coisa. O root, por sua vez, ele é definido como superusuário, ou seja, ele pode mexer em qualquer coisa, em qualquer local. Em outras palavras, eu consigo, digamos assim, gerenciar permissões verificando se você é um usuário normal ou se você é um root, ok? Ou se você é um usuário raiz, o administrador. Isso é bastante eficiente porque permite que eu tenha um escopo controlado aonde eu posso interagir. Então, eu só posso trabalhar, digamos assim, livremente dentro da minha pasta André Bessa. Fora dela, em qualquer outra pasta, eu vou ter níveis limitados de permissões para poder trabalhar. Isso também influencia com relação a comandos. Tem alguns comandos que só root pode executar. Por exemplo, se eu quiser criar um novo usuário, eu, André Bessa, que sou um usuário normal, quero criar um outro usuário normal. Então, eu tenho um comando que é add user para fazer isso. E aí eu quero criar um usuário normal chamado guest. Vou digitar Enter e o Linux já me retorna. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode criar um outro usuário, por quê? Porque você não é root. Você não tem permissão para fazer isso. Então, como é que eu posso fazer para realizar essa ação? Bem, eu posso me fazer passar por root. Me fazer passar pelo superusuário. Como? Via o comando sudo. Ok? Via o comando sudo. O sudo me permite me passar pelo root. Então, eu dou um sudo add user guest enter e eu estou conseguindo criar o meu usuário guest. E aí ele está me pedindo aqui agora a senha do guest. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Confirmar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Aí o nome, sala, qualquer coisa, parará. Beleza, next, literalmente. Tem next no Linux, André? Tem, aqui acabei de fazer, né? Bom, a partir desse momento eu já tenho agora um outro usuário guest. Vamos conferir se esse cara está aqui disponível, sim ou não? Bom, basta a gente dar um pulinho aqui na pasta home, né? Se eu der um pwd aqui, a gente vai ver que eu estou na home André Bessa, certo? Agora deixa eu voltar um nível. Deixa eu ir para a pasta home agora. Estou aqui no diretório home, né? Como a gente pode ver... Opa, cadê o mouse? Está aqui. Como a gente pode ver aqui, eu estou aqui no meu home. Se eu der um ls aqui no meu home... Dei duas vezes. Foi mal. Se eu der um ls aqui no meu home, o que é que vai aparecer? Vai aparecer André Bessa, guest... teste foi um usuário que eu criei há pouco tempo para fazer alguns testes aqui nessa minha máquinazinha virtual. Tá certo? Então, nesse momento vocês estão vendo aqui que tem tanto o André Bessa como o guest, como um outro usuário teste que eu já tinha criado. Cada usuário que eu crio vai aparecer uma pasta nova. André mesmo? Então quer dizer que se eu criar mais um usuário aqui, por exemplo, guest 2, vamos colocar aqui guest 2, enter, ele vai me pedir aqui uma senha.
Pronto, enter, 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 next, 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 né? Até o final. Se eu der um ls, vai aparecer o guest 2. Então, cada usuário novo, ele vai criar uma pastinha bonitinha aqui para esse usuário, para a gente poder brincar nesse universo. E eu também posso me tornar esse outro usuário. Posso? Por que eu faria isso? Bom, vamos entrar aqui na pasta guest 2, por exemplo, certo? Vamos entrar aqui na pasta guest 2 e vamos tentar criar um arquivo aqui na pasta guest 2. Será que eu vou conseguir? Teste.txt. Não posso. Por que é que eu não posso? Porque eu não tenho permissão. Então, por que eu consegui na minha pasta criar? Porque era a minha pasta. Na pasta André Bessa eu posso criar, posso fazer qualquer coisa. Na pasta do guest, ou do guest 2, eu não posso fazer isso. A não ser que eu me torne ou superusuário, que esse pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, ou me torne o próprio guest 2. Como é que eu posso me tornar o próprio guest 2? André, eu poderia usar o sudo. O sudo ele vai servir para você se passar por root, tá? Se eu quiser virar o guest 2, eu vou ter que fazer só o guest 2. Enter, e aí vamos entrar com a senha aqui do guest 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conta para ninguém, tá, pessoal? Me tornei aqui agora, vocês podem ver, o usuário guest 2, ok? E agora aqui eu posso dar o comando touch, teste.txt, enter, e criei o meu arquivo teste.txt sem problema. André, como é que eu faço para voltar para o meu usuário anterior? Para o meu usuário, no caso André Bessa de vocês, é o usuário de vocês. Só digitar exit. Aí eu saio do guest 2 e volto a ser André Bessa, ok? André, eu posso fazer isso para virar root? Posso também. Posso digitar aqui sudo, e aí eu viro o próprio root. Demais, né? Virei o próprio usuário root aqui na história. Então, em teoria não. Na prática eu posso pintar e bordar agora sem dó nem pena. Não quero fazer isso, né? Vou voltar a ser meu usuário normal, André, sem problema. Vamos voltar aqui para a nossa pasta André Bessa, certo? Voltando aqui para André Bessa, André, é legal, gostei, achei bacana, a gente brincou com essa questão. Agora eu quero destruir o guest. Aliás, fazer outra coisa. Vamos voltar a ser guest? Para que você quer voltar a ser guest, André? Vocês vão ver já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltei a ser guest 2 no caso aqui. Agora eu como guest 2, como é que a gente fez há pouco tempo para poder criar o usuário guest, né? Eu tive que dar o sudo add user, né? Cadê onde é que eu tenho aqui? Aqui mais para cima. Bom, depois eu vejo. Eu basicamente coloquei isso, que tá meio lento aqui, aí o scroll demorou. Bom, basicamente para poder, eu como André, para poder criar o usuário, eu digitei sudo add user guest 2. Se eu digitar aqui, eu como guest agora, digitar sudo add user, por exemplo, guest 3, será que dá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dou enter, aí ele disse que eu não posso. Vala-me Deus, por que é que eu não posso? Tipo, eu como André Bessa eu posso, mas eu como guest eu não posso. Por quê? Eu sou meio guest? Não, eu sou guest 2 aqui no caso. Eu sou usuário qualquer diferente do guest. Mas tem uma coisa aqui que a gente ainda não sabe, que a gente vai falar agora, que são chamados grupos, ok? O que são grupos? Toda vez que eu crio um usuário, eu também crio um grupo associado a esse usuário. Esse grupo serve para eu dar permissões para outros usuários que pertencem a esse grupo, que eu digo que eles estão em um determinado grupo, a fazerem determinadas coisas, ok? Se eu for, para eu ver que aquele grupos eu pertenço, eu vou digitar o comando groups. E o guest 2, eu estou vendo que o guest 2 só está no grupo guest 2. Agora, se eu sair, ok? Se eu voltar para o André Bessa e eu digitar aqui groups, eu vou ver que o André Bessa está em vários grupos. O próprio grupo André Bessa associado a mim, um grupo chamado admin,
um grupo chamado sudo. Esse grupo sudo é o que me permite utilizar o comando sudo, me passando por root e usando comandos como root. É uma configuração que o Ubuntu faz e que algumas distribuições de Linux também fazem, tá? E mais alguns outros que eu tenho aqui, alguns outros grupos para acessar algumas outras aplicações, como por exemplo, acessar o driver de CD de uma máquina e coisas do tipo, tá bom? Então, é importante a gente saber disso. Eu tenho um usuário normal, que ele tem poderes limitados, eu tenho um superusuário, que é o root, que ele tem um poder de administração geral da máquina, ok? Eu, como meu usuário que foi criado durante o processo de instalação, eu sou um usuário que eu estou no grupo sudo. Então, esse usuário no grupo sudo, ele pode se passar por root e fazer algumas coisas utilizando o comando sudo, ok? Beleza. André, eu posso deletar usuários do mesmo jeito que eu posso adicionar, eu também posso deletar utilizando o comando del user. Então, posso vir aqui, guest, ok, apagar o guest sem problema. Então, ele removeu o guest e ele removeu o guest do próprio grupo guest, mas ele não apagou o grupo guest. Isso é uma coisa interessante. Quando eu removo um usuário, eu não removo o grupo que foi criado junto com aquele usuário. O grupo que foi criado permanece a existir. Só que nesse momento, o grupo guest não tem mais ninguém, porque o único cara que estava no grupo guest era o próprio guest. Mesma coisa acontece se eu for lá no guest 2 ou no guest 3, ok? E aí, então, se a gente for pensar em permissões, eu tenho as permissões do superusuário, eu tenho as minhas permissões no meu lugar que eu posso fazer as coisas, eu tenho as permissões do grupo, que pode ser o meu grupo ou outros grupos. Eu não preciso ter um grupo vinculado a um determinado usuário sempre, né? Eu não crio grupos só quando eu crio usuários. Eu posso criar grupos de maneira aleatória associados a dispositivos, a aplicações ou uma série de coisas. Então, esse é outro ponto interessante que nós temos aqui para gestão de permissão. A gente vai falar daqui a pouco mais a respeito disso, tá bom? Só fazendo uma rápida revisão dos tópicos que a gente falou. Falamos do sudo, do su para troca de usuário, da criação e deleção de usuários. E como exercício que vai ficar para esse vídeo, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês me digam como eu faço para executar um comando como outro usuário. Manda essa resposta para o nosso formulário de respostas, tá bom? Então, tchau, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.